Palmeiras me faz um milagre no Allianz Parque, vai virar jargão, já virou. 90 minutos dentro do Allianz Parque é muito tempo. Não tem como desacreditar do Palmeiras. Chupa rival, chupa corintiano, chupa São Paulino, chupa flamenguista, toda essa mídia podre, não a maioria, mas todos esses podres que torcem contra o Palmeiras. O time de saco roxo é esse time do Palmeiras, meu amigo. Eu tô pra ver um time que tem uma casca, que tem aura de Libertadores igual esse time do Palmeiras. O Palmeiras literalmente faz um milagre, vira o jogo. Muitos palmeirenses não acreditavam nisso tudo. O que aconteceu no Allianz Parque ontem foi inimaginável, né? Nem a LDU imaginava que isso aconteceria. 4-0 foi o golpe que a Sociedade Esportiva Palmeiras deu nesse time equatoriano. A gente alugou um triplex, inclusive, na cabeça do técnico deles, o Thiago Nunes. É esse o nome dele? Cara, eu tô tão estupefato com essa vitória do Palmeiras que eu não vou lembrar, talvez eu vou errar o nome de muita gente aqui. Eu tô me recuperando, eu não dormi de noite. Eu moro num lugar aqui que ele é tão pequeno, eu não posso gritar, bicho, eu não posso ser eu, palmeirense. Eu queria sair aqui na minha janela e mandar um chupa bem grande pra todo mundo. Pra todos esses caras que zicaram o Palmeiras a semana toda, encheram o saco do Palmeiras a semana toda. Eu queria, mas não podia, porque minha esposa tava dormindo aqui no quarto. E essa é a razão de eu não conseguir trazer vídeos pra vocês depois dos jogos. Mas eu tô lutando pra melhorar minha vida aqui, pra eu ter um quarto só pra mim, pra eu poder fazer esses vídeos pra vocês no momento, porque eu preciso mostrar pra vocês como é que eu estou depois desses jogos do Palmeiras. Depois que passa a noite, aí a gente já fica aqui um pouco mais tranquilo. Mas puta merda, que jogo que o Palmeiras fez ontem no Allianz Parque. Parabéns à torcida que compareceu. Parabéns pra você que acreditou, porque eu preciso fazer a meia-culpa aqui. Eu confesso pra vocês que depois que tomou aqueles 3-0 lá na altitude, eu fiquei com uma situação, falei assim, mano, eu acho que deu ruim pro Palmeiras. Eu desacreditei por um tempo. Sabe quando que eu comecei a acreditar? Depois que eu tava assistindo o jogo aberto da edição de quinta-feira, esses caras aloprando, tirando onda com o Palmeiras. Eu falei, mano, agora a gente tem que vencer esse jogo por questão de honra, pra calar a boca desses caras, velho. Pra eu ver como é que esses caras vão ficar. Dito e feito. O Palmeiras vira o jogo de forma maravilhosa e eu quero aqui trazer algumas considerações para vocês. É um vídeo sem pauta, tá? É um desabafo. Cara, comemora, Palestrino. Comemora. E para você que é do Fora Abel, eu tenho um recado muito sincero para você, tá bom? Mas muito sincero mesmo, tá? Ó, já vou falar para você. Baixa a bola aí porque não dá para criticar o homem não. Não dá. Não dá mais. A gente já vai falar sobre isso. Vamos lá, o Palmeiras faz 4 gols. A torcida ficou como eu queria estar no Allianz Parque ontem, cara, mas eu não consegui. Como eu queria estar no Allianz Parque ontem, mas infelizmente não deu. A gente acompanhou pela TV e foi maravilhoso também da mesma forma. Palmeiras fez 4 gols, um gol do Sousa, que eu tava ali brabo, né, louco, porque o Palmeiras abrisse logo o placar e o Sousa só tocava a bola de lado no começo da partida, não tinha uma jogada individual e eu ficava, puta, mano, a gente contratou e pagou caro nesse cara. E ele cala minha boca porque ele faz o gol de cabeça, o que abre, né, a noite mágica, o gol de cabeça do Sousa. E aí aqui a gente precisa pontuar algumas coisas, né? Carlos Miguel não trabalhou. O que fez jus aí ao 3-5-2, essa arapuca que o Abel Ferreira criou. Carlos Miguel saiu com o uniforme dele limpo, porque a LDU durante os 90 minutos mais os acréscimos não levou perigo ao Palmeiras. Teve uma jogada ou outra ali que a gente ficou meio com o coração saindo para fora, porque a gente estava desesperado porque precisava buscar o placar, mas no geral a LDU não ofereceu perigo ao gol do Palmeiras. O Carlos Miguel não teve que trabalhar praticamente nessa última noite, exceto no final do jogo, né? Ele se joga no chão ali para fazer uma cera e tá tudo certo, faz parte do jogo. Esquema de 3-5-2, onde o menino Alan foi vital no esquema do Palmeiras. E é claro que eu preciso colocar ele na tela porque, mano, o que esse moleque... Pra mim foi o homem do jogo, tá? Pra mim foi o homem do jogo junto com o outro rapaz aqui que nós vamos falar, que vocês já sabem muito bem. Mas o Alan, cara, ele fez a melhor partida dele pelo Palmeiras. Pra mim, ele cavou a vaga dele como titular. Não dá, ele vai ter que jogar ali no lugar do Maurício ou no próprio lugar do Rafael Veiga, que a gente já vai falar.
O moleque fez uma partida espetacular ontem. O Palmeiras pode jogar agora no 4-4-2 e o Palmeiras também, quando precisar de uma atitude mais ofensiva, a gente pode jogar nesse 3-5-2 aí que o Abel fez ontem. Inclusive, boa partida também do Andrés Pereira ali. O Palmeiras não tinha volante, né? O Andrés Pereira era o armador do jogo, jogando um pouco ali na intermediária do Palmeiras. Mas esse menino aqui é outro que a Europa vai vir babando por ele. O Palmeiras não vai conseguir segurar porque vai chegar proposta grande pra esse moleque no final do ano. O moleque ontem chamou atenção, foi o destaque. A gente precisava de jogadas individuais, ó quem fazia as jogadas individuais. Um moleque que não tem mídia, né? Muita gente não falava dele. O Abel falou na coletiva que, olha, o Barros, né, a palavra do Abel lá, a gente não pode vender este moleque. Não teve aí tanta chance na base também, mas esse moleque pode jogar de ponta, pode jogar de meia, pode jogar de volante. Esse moleque faz várias funções dentro de campo. O Abel que segurou esse menino aqui. E mais um ponto positivo pro Abel Ferreira dessa noite. Foi lá, apostou no moleque, e o moleque, sinceramente, ele tava quebrando aquele lado direito ali, ou melhor, lado esquerdo da LDU, né, mas lado direito do nosso ataque. Ele quebrou os caras que estavam tentando marcar ele do lado direito. O moleque era um fenômeno, tá? Lembrou aí boa parte do Estevão quando fazia aquelas jogadinhas de quebra-linhas. Ontem o Palmeiras achou mais uma cria da base e vai fazer muita grana com esse moleque. Anotem o que eu estou falando, mas eu quero fazer um pedido para você, Leila e Barros. Segura esse moleque pelo menos por mais um ano. Segura esse moleque por mais um ano no Palmeiras. Se vocês conseguirem segurar esse moleque por mais um ano, contratar alguns jogadores aí que estão sendo especulados, né? O tal do Gerson, volta do Paulinho, meu amigo Palestrino, o que eu falei no particular para um amigo meu, Ebenezer, se ele estiver assistindo esse vídeo, dá um salve aqui nos comentários, Ebenezer, se você estiver assistindo esse vídeo. Eu falei pro meu amigo Ebenezer no particular, falou assim, ó, o Palmeiras está fazendo história esse ano de 2025, apesar de ter um ano muito conturbado, né? Eu falei pro Ebenezer e vou falar para vocês, o ano do Palmeiras é 2026. É a segunda vez que eu repito isso aqui no canal. O ano do Palmeiras será 2026. Vai ter o Paulinho recuperado, Vitor Roque e Flaco Lopes voando, e agora tá aparecendo mais um aqui que eu falava que era o 12º jogador do Palmeiras, mas não. Já cavou a vaga de titular pra mim, tá? Pra mim tem que ser titular do Palmeiras. Fez uma partida espetacular. A última jogada, que foi o do pênalti que o Rafael Veiga bateu. Mano, ele leva ali, eu acho que 3 ou 4 jogadores da LDU, tá? Ali, qualquer jogadorzinho meia boca tinha perdido aquela bola, a LDU tinha desarmado, tinha jogado pra escanteio. O moleque me dá uns dribles nos caras, que os caras se vê obrigado a parar ele na falta. Não teve jeito, cara. E eles pararam na falta dentro da área, pênalti. E aí, vocês já viram e sabem o que aconteceu. Parabéns ao Alan, parabéns ao Abel Ferreira, porque acreditou nesse moleque, hein? Acreditou, abdicou de colocar Aníbal Moreno, Emiliano Martinez, que era o básico ali, né? Que era o que a gente imaginava, né? O protocolar. Mas não, ele tira esses caras, coloca o Alan aberto pela direita, ele abre mão do Kelvin, abre mão do Giai e coloca esse moleque, e o moleque transforma a noite do Palmeiras. E as jogadas individuais, tá aqui, ó, saiu por ele. O Palmeiras achou mais um quebrador de linhas, o jogador que chama a responsabilidade. Um moleque sem mídia, né? Ninguém fala nada. E isso é ótimo pra ele. O moleque vai ter valorização salarial, você pode ter certeza. Valorização salarial pra ele vai ter. Logo, logo a gente vai trazer aqui no canal. O moleque jogou muita bola, eu não sei o que falar. Alan, um beijo no seu coração, parabéns, menino, pelo que você é e pelo que você já tá fazendo no Palmeiras. Outro que a gente precisa falar aqui é do Vitor Roque, né? Eu não trouxe foto dele aqui, mas eu preciso lembrar que o Vitor Roque ele precisava aparecer no jogo. Ele não apareceu no jogo ontem, pelo menos no primeiro tempo, né? Eu acredito que ele estava muito nervoso no jogo. E o que deixou clareza que ele estava nervoso é que teve uma jogada no primeiro tempo que ele e 2 zagueiros da LDU, o Alan correndo do lado dele sozinho, cara, sozinho. Eu acho que ele tava nervoso, ele baixou a cabeça e se ele toca de lado era o segundo gol do Palmeiras naquele momento. Só que ele ficou nervoso, foi lá, chutou, a bola esbarrou, o zagueiro faz ali um baita de um corte e consegue tirar aquela bola pra LDU, né? E o Alan sozinho, a imagem, bom, tava passando só no ESPN que acompanhou, o Alan botou a mão na cabeça, ele falou, meu Deus, por que ele não tocou a bola pra mim? Né? O Vitor Roque
Ontem ele precisava aparecer no jogo, não apareceu, pelo menos no primeiro tempo. Já no segundo tempo ele apareceu mais e ele recebe uma bola, meu amigo. E aí agora a gente vai partir para esse cara aqui, ó. Ó, desculpa o árbitro ali, o Wilton Pereira Sampaio da Comebol é esse cara que tá aí no fundo aí de vermelho para vocês aí, tá? Mas eles tentaram, né? O árbitrozinho ruim, esse Wilton Pereira Sampaio, também, né? O Wilton Pereira Sampaio também é ruim. Mas o árbitrozinho ruim, esse árbitro aqui, ó. Ontem a gente falava que era um árbitro que picotava, ontem não, ontem ele decidiu deixar o jogo rolar, só que faltas que eram faltas ele não marcava. Era pontapé daqui, paulada dali, ele não marcava, ele deixou a bola rolar, né? Não sei se isso foi bom ou se foi ruim, né? Deu alguns amarelos ali pro lado da LDU, que deixou, na verdade, de dar alguns amarelos, que sinceramente, árbitro ruim, mas deixa pra lá. A Comebol tentou tirar o Palmeiras com esse cara aqui, mas não conseguiu. Ó, a noite de quem foi? Tá aí na tela pra vocês. Primeiro, preciso fazer também outra meia-culpa, né? O último vídeo do canal que eu postei, vai estar aqui nos cards, foi o que eu tava lá desabafando sobre a derrota de 3-0 para a LDU. A gente falou do Rafael Veiga, né? E a gente falou, ó, a atuação do Rafael Veiga é para aposentar. Tchau, Veiga, né? A gente pedindo aí pro Veiga ir embora. Mas eu apareço aqui nesse vídeo envergonhado e para falar para você, Rafael Veiga, aqui em nome da torcida do Palmeiras também e de quem me assiste. Cara, eu te amo, bicho. Puta que pariu. Eu te amo, Veiga. Você tá em baixa, realmente. Você não vem jogando bem pelo Palmeiras. O Abel comentou sobre você na coletiva também. Vai ter uma parte que vai envolver consciência sua de que talvez você seja tão importante pro Palmeiras no segundo tempo, não mais como titular, como foi ontem. A noite foi mágica, cara. Não podia ser melhor, Rafael Veiga. Você entra no segundo tempo, você me faz um puta de um lance, né? Uma bola de primeira pro Vitor Roque. Aquilo é passe de gênio, tá? Eu não posso, eu queria mostrar aqui, mas a Comebol é chata pra um cacete. Desculpa da palavra, não pode mostrar a imagem dos caras aqui. Mas o lançamento que o Rafael Veiga faz para o Vitor Roque é um passe de gênio. Se eu não estou equivocado aqui, tá? Porque eu falei pra vocês, posso errar um nome, alguma coisa aqui. Se não me falha a memória, o passe é do Veiga. O Vitor Roque vai lá na ponta, pega essa bola, corta pra dentro, toca pra dentro da área e o Rafael Veiga pega a bola livre, ele e o goleiro, e faz o terceiro gol do Palmeiras. Aí o Allianz Parque foi a loucura. Quando o Palmeiras entra no jogo, eu falei, agora o jogo começa pra nós. Porque a partir dali, com aquele resultado, a gente levava pros pênaltis, já não tinha mais aquela eliminação pelos 3 gols. A gente já tinha empatado no agregado. O Veiga faz o terceiro gol do Palmeiras, o Allianz Parque vai à loucura com isso daí. E pra coroar a noite, tem a jogada do Alan ali pela direita, o moleque tava quebrando todo mundo ali, o moleque jogando muita bola. Pênalti pro Palmeiras e o Vitor Roque ficou ali com a bola na mão, né? Os caras da LDU desconhecendo quem é o batedor de pênaltis oficial do Palmeiras por boa parte do tempo, né? Porque agora ele tá no banco de reservas, ficou ali recebendo toda a catimba, segurando a bola, o Vitor Roque. Parabéns, viu, Vitor Roque? Você foi genial nisso daí. Recebeu toda a catimba dos caras da LDU, aí quando tava pra bater, ele olha pro Veiga e fala, toma, Veiga, vai lá, se consagra, de novo, né? Entra no Olimpo do Palmeiras, se é que vocês entendem aqui o palavreado, vai lá, se consagra. Ele dá a bola pro Veiga e o Veiga marca o 4º gol do Palmeiras, que culmina nisso daqui, ó. Nele tirando a camisa, né? E tomando amarelo logo depois. E que se dane amarelo, velho. Que se dane amarelo. Só que os 2 gols do Veiga, decisivos, é pra colocar esse cara com a moral lá em cima. Já fez história no Palmeiras, né? Não é o Rafael Veiga que precisa ganhar mais, porque o Rafael Veiga já provou o valor dele no Palmeiras. Já é ídolo do Palmeiras. Ontem ele vai lá e se consagra. No segundo tempo, faz os 2 gols decisivos do Palmeiras. Parabéns. Veiga, desculpa, né? A gente é torcedor, muitas vezes a gente deixa de ser racional e a gente fica emocional e às vezes a gente pede a cabeça de gente, fala pede pra ir embora, tal, mas desculpa. Quero dizer pra você com todas as letras aqui, Rafael Veiga, eu te amo. Eu te amo como jogador do Palmeiras pela toda a história que você já fez pelo Verdão. Parabéns pelo jogador de fibra que você é, tá? Você não se abalou com as críticas que você recebeu, principalmente da torcida. O Abel vem insistindo com você e ontem você decide o jogo pro Palmeiras em 2 gols. Primeiro com um passe genial pro Vitor Roque, chegando na área fazendo o terceiro gol, e depois lá sem medo foi lá e bateu o terceiro gol do Palmeiras, o 4º gol do Palmeiras. Parabéns, Rafael Veiga. Desculpa quando eu te critiquei. Você tá em baixa no Palmeiras, é verdade, mas você é um jogador lendário
para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Se tem uma classificação, se tem um jogador que o Palestrino deve todo o respeito, é você, principalmente pelo que você fez ontem na partida contra a LDU, classificando o Palmeiras para a final da Libertadores. E agora, Palestrino, o cara do Fora Abel, ele vai ficar mal comigo agora, mas eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. Você que fica aí falando mal do Abel, né? Eu tenho alguns caras aqui que eu gosto. Obrigado pelo seu comentário, viu? Você que comenta aqui que não suporta mais o Abel, tá tudo bem, respeito você. Mas ó, eu vou dar um recado pra vocês aí do Fora Abel. Baixa a bola, hein? Já deu. Não tem como mais. Se alguém criticar o Abel Ferreira, eu vou entender que já é algo pessoal, cara. Porque não tem como mais você criticar o Abel Ferreira. Depois dessa noite de ontem, e aí você soma tudo que ele já fez e pelos títulos que ele conseguiu pelo Palmeiras. Sabe o que a torcida do Palmeiras tem que fazer? Né? A torcida do Palmeiras gritou, xingou o cara, né? Vai tomar, né? Chuchu pro Abel, naquela eliminação contra o Corinthians. Eu entendo a torcida, né? É um campeonato à parte, né? Não foi só a eliminação da Copa do Brasil e do Paulista pro Corinthians, é o arquirrival ali. Eu entendo, ali a torcida foi emocional e xingou o técnico e tudo mais. Pra mim, o Abel, ele também errou naquela partida. A torcida, ela é emocional, quase 100% das vezes. Mas o próximo jogo do Palmeiras no Allianz Parque, olha, mancha verde, torcedor do Palmeiras, né? O pessoal aí, a galera toda que vai no estádio, não perde um jogo do Palmeiras. É pra vocês fazerem aqui, ó, um mosaico pra esse cara, um pedido de desculpas formal, tá? Ele literalmente, ele falou também nessa última entrevista coletiva que tá magoado com o que ele ouviu da torcida do Palmeiras. A gente já fez aqui, falou assim, Abel, a torcida é isso mesmo e tanto aqui no Brasil quanto em Portugal ou qualquer outro lugar, a torcida vai agir dessa forma quando perde pro arquirrival. Cabe também ao Abel Ferreira entender isso. Mas no próximo jogo do Palmeiras, a torcida do Verdão precisa pedir desculpas formalmente na arquibancada para o Abel Ferreira. Porque ontem o Abel Ferreira, ele quebra mais um recorde. Ontem ele fez 5 anos pelo Palmeiras e ontem ele fez o inimaginável, cara. Foi inacreditável. Ontem ele mostrou que teve saco roxo, cara. Passou por cima de tudo. Ontem ele honrou o todos somos um. Ontem esse cara não teve medo, ele foi lá e falou, mano, eu tenho que escalar, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, a gente precisa virar esse jogo. Ele acreditou desde o início, né? Muito palmeirense não acreditava e eu tava no meio desses, peço desculpa a todos, né? Era difícil acreditar uma virada porque isso nunca tinha acontecido, mas a verdade é o seguinte, se tinha um time que podia virar esse jogo era o Palmeiras, né? Dadas as circunstâncias. O Abel Ferreira foi lá, falou assim, ó, se preparem, eu lembro disso, se não me falha a memória, depois do jogo contra o Cruzeiro, ele falou na entrevista coletiva, se preparem para uma noite mágica. E ele falou aquilo com um sorriso no rosto, ele estava acreditando naquilo de fato, cara. Ele não estava falando só da boca para fora, veio de dentro aquilo. Se preparem para uma noite mágica. E ele chama a torcida comparece e ele tem uma noite mágica no Allianz Parque. Se você é do Fora Abel, se você é o crítico do Abel, tá na hora de você parar com isso. Para com isso. O Palmeiras não viu em toda a sua história um técnico que fez o que fez pelo Palmeiras como este cara que está aqui, o Abel Ferreira. Já merece para ontem um busto. A gente criticou aqui, eu não sou da turma do Fora Abel e também não sou da turma que idolatra o Abel Ferreira, mas ontem ele conseguiu aflorar novamente o sentimento que eu tinha por ele, de carinho, de respeito, de amor por esse cara, por tudo que ele fez, por essa camisa que a gente tanto ama. Ontem o Abel foi palmeirense como todos nós e merece todo o respeito do mundo, tá? Você que tá pedindo aí pra ele sair, baixa a bola, velho. Baixa a bola, porque se depois dessa noite aí mágica, maravilhosa, que o Palmeiras faz essa virada histórica, o Palmeiras tá na história da Libertadores. Não tem um time que fez uma virada como essa na história da Libertadores. Só o Palmeiras fez. E tá na conta desse cara aqui.
todo respeito ao Abel. Se você vier aqui falar, fora Abel, esse cara não presta, que não sei o quê, cara, o Palmeiras não precisa nem levar os títulos, bate na madeira aí, porque o Palmeiras vai brigar por esses títulos. Mas o Palmeiras pode chegar no final do ano, pode não ganhar nada. Esse cara merece todo o respeito do mundo. Apesar dos altos e baixos, Filipão também foi teimoso, que também tá na história, Luxemburgo também tá na história do Palmeiras, foi teimoso também pra cacete. Mas esse cara aqui, velho, não tem mais o que dizer desse cara. E ontem foi uma lição pra nós, né? Eu vou até colocar outra foto dele aqui, porque foi inesquecível, velho. Foi inesquecível. Esse cara, eu tô sem palavras pra falar pra ele, né? Eu falei, Abel, se eu pudesse eu ia aí te dar um abraço, Abel. Porque o que você fez pelo Palmeiras ontem é pra deixar o cara apaixonado. O torcedor do Palmeiras nas nuvens, cara. Ontem, Abel, você foi responsável por tirar talvez um monte de palmeirense que tá sofrendo por aí com depressão, problema na vida. Ontem você deu um desafogo pro torcedor do Palmeiras, eu falo isso com lágrimas, cara. Ontem o cara que tava chateado por problemas individuais, sofrendo com alguma coisa na vida, palmeirense foi sentar lá pra dar uma pausa, né? Jogar os problemas de lado um pouco, vamos assistir o Palmeiras aqui, quem sabe o Palmeiras vire. Você, Abel, foi responsável ontem de trazer toda a alegria do palmeirense. Pro cara esquecer os problemas dele ontem e falar assim, puta que pariu, que virada maravilhosa. Foi você, Abel. Você é responsável por isso. E é por isso que eu tenho aqui todo o meu respeito por você, por tudo que você fez. E aqui, ó, pra gente finalizar o vídeo, eu tenho que finalizar com isso aqui, ó. Tá, ó. Pô, cara, sinceramente, eu não sei o que dizer, cara. Obrigado por tudo que você fez pelo Palmeiras, Abel Ferreira. Obrigado. Lógico que também não é só você, os jogadores também têm que respeitar o esquema tático que você escolheu e corresponderam ontem contra a LDU. Isso aqui, Palestrino, isso aqui marca, tá? Isso aqui vai fazer todo mundo, quando esse cara for embora, até os do Fora Abel, quando ele for embora, o que vai ter de viúva do Abel Ferreira, assim como o flamenguista teve lá do Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus não chega nem aos pés do Abel Ferreira pelo que o Abel já fez pelo Palmeiras. Não chega, tá? Isso aqui vai ficar na história. Isso aqui eu não vou esquecer, velho. Nem ele olhou, ele acreditou tanto, depois que aconteceu, que ele viu a mágica acontecendo, o Palmeiras ganhando de 4-0 da LDU, mandando todo mundo pra puta que pariu, todo rival aí que tava desacreditando o Palmeiras. Respeitem a Sociedade Esportiva Palmeiras. Respeitem. O rival do Palmeiras já não é mais o Corinthians. Não é mais o São Paulo, não é mais o Santos. Se tem um rival hoje, o Palmeiras, rival que briga por títulos, né? Historicamente, São Paulo, Corinthians e Santos são rivais do Palmeiras, mas se tem um rival hoje, sul-americano, é o Flamengo, cara. Não à toa vai fazer a final aí da Libertadores. O Palmeiras não tem mais rival, essa é a verdade. Se tem um rival hoje, é o Flamengo lá do Rio de Janeiro. São Paulo, Corinthians, mano, tchau, vai brigar aí pra vocês não cair pra Série B. Vai brigar aí pra pagar a dívida que vocês têm. Vocês não são mais rival do Palmeiras. Tá aqui, ó. Olha o que significa a Sociedade Esportiva Palmeiras. Isso aqui, cara, tá marcado na história. E eu nunca vou esquecer. E eu tenho certeza que você também não, Palestrino. Independente do que aconteça de agora em diante, tá? Ontem, vocês honraram o manto alviverde. E eu tô aqui como um palmeirense que sou pra dizer obrigado por vocês, jogadores. Pra você, Abel Ferreira, por tudo que você fez pelo Palmeiras até agora. E quer saber mais, Palestrino? Quer saber mais? Esse time vai brigar para ser campeão da Libertadores, tá? Esse time vai brigar, vai chegar muito grande contra o Flamengo. Mas muito grande mesmo, mas grande demais. A gente não sabe se a final vai ser lá no Peru por causa dos problemas. Tem o Samir aí falando da CBF tentando trazer esse jogo da Libertadores pro Brasil, que vai ser o máximo, né? Tomara que ele consiga fazer isso, não sabemos. Mas vai ser o máximo, cara. O Palmeiras vai chegar com uma casca grande para enfrentar o Flamengo. Chega gigante para enfrentar o Flamengo. Palavras do Everton Guimarães, eu repito aqui agora. Ontem no Jogo Aberto ele falou o seguinte: se a LDU passar, o Flamengo já pode levantar a taça, porque o Flamengo é campeão. Mas se o Palmeiras virar esse jogo contra a LDU e chegar para fazer a final, Flamengo, segura. Segura a fralda, porque a fralda de vocês deve tá cheia agora. Vocês são um time magnífico, vocês são fortes pra caramba, mas agora o Palmeiras chega com aura de campeão. E a história vai se repetir, hein, Palestrino? Não sei, cara, ninguém me tira isso da cabeça. A última Libertadores vai se repetir este ano.
vai se repetir este ano, tá bom? Esse cara aqui vai levar, vai ser o primeiro tetra brasileiro. Falo isso deixando o clubismo de lado pelo que o Palmeiras fez ontem. O Palmeiras chega sendo merecedor desse título. O Flamengo também jogou bem e tal, aí chegou, é merecedor, tá na final. Mas o Palmeiras chega com aura, velho. O Palmeiras chega com aura de campeão pra vencer essa partida. Já aconteceu lá atrás com o gol do Deivinho. Será que a gente vai ser campeão com o gol do Andreas Pereira agora, com requinte de crueldade pra cima desses caras? Isso só a história do futebol pra nos dizer. É isso que eu tenho pra falar pra vocês. O Palmeiras agora consegue reverter, né, os 3-0 sofrido lá em Quito na partida de ida e se torna aí a primeira equipe a reverter a vantagem histórica da competição da Libertadores. No placar agregado ficou 4-3 a favor do Palmeiras. Agora o Verdão encara o Flamengo. Segura a gente, Flamengo, nessa decisão pela Libertadores da América. O Palmeiras vai chegar nessa decisão pela 7ª vez, sendo o 6º clube com mais finais da competição e o brasileiro com mais decisões pela Libertadores. A equipe agora se iguala ao Independiente da Argentina, River Plate da Argentina, Olímpia do Paraguai, os 3 com 7 finais, ficando atrás só do Peñarol do Uruguai com 10 finais e Boca Juniors com 12 finais em toda a história da Libertadores. É a Sociedade Esportiva Palmeiras calando a boca dos seus críticos, calando a boca de jornalista, calando a boca de secador, né? Ah, você foi dormir mais cedo, corintiano. Puxa vida, hein? Que pena. Você ia soltar foguetório com a eliminação do Palmeiras? Deixa pra próxima, tá? Porque vocês não conseguiram, tá bom? Palmeiras tá na final da Libertadores, quero saber muito a sua opinião sobre esse jogo. Coloquei aqui todo o meu sentimento que eu tive de toda essa vitória do Palmeiras. E Abel, obrigado, Abel. Obrigado por tudo que você fez pelo Palmeiras até agora. Avante palestra.